Olá, pessoal! Hoje a gente está começando uma série de reflexões a respeito de um tema tão peculiar e tão presente na atualidade, que são os transtornos alimentares. Nós vamos fazer umas apresentações toda semana a respeito desse tema, e eu tenho, assim, eu acredito que a gente sempre deve utilizar a história como a história grande para que a gente possa chegar na história pequena de cada um. Isso, de alguma forma, é um pouco o meu vício, pelo fato de eu ter tido inicialmente uma formação em história. Então, eu gosto sempre de lembrar uma frase da nossa historiadora tão querida, que é a professora Mary Del Priore. Ela tem uma frase que eu acho que nos ajuda muito a iniciar essa reflexão. Ela diz o seguinte: a longa história de nossos corpos ensina que, quanto mais olharmos e conhecermos o passado de nossos avós obesos, melhor entenderemos e construiremos nossa identidade no presente. Eu acho que essa frase ela é bastante rica e muito sintomática da importância que tem a gente poder utilizar a história a nosso favor, para a gente poder entender melhor as questões relativas à singularidade dos nossos pacientes. Então, vamos começar pensando sobre a importância do ato de se alimentar. Ele precisa, normalmente, desfrutar de determinadas características. Precisa ser agradável, precisa ser fonte de prazer e tem que ser um momento de compartilhar. Quando faltam esses três elementos, normalmente acaba em transtorno alimentar. Acaba sendo uma possibilidade da gente poder entender a presença do transtorno alimentar. A relação sadia do ser humano com o universo dos seus alimentos é imprescindível para evitar os transtornos alimentares. E os transtornos alimentares, eles apontam na direção da dificuldade que o sujeito pós-moderno tem de se organizar em torno do limite, em torno da lei, em torno do não. Então, vamos começar a nossa reflexão pela anorexia. A anorexia, ela mostra dificuldades culturais com relação à aceitação da autoimagem. Ela mostra um desejo doentio de ser magro ou um medo obsessivo de engordar. Por isso, então, é que eu normalmente digo que a anorexia pode ser vista como uma forma reativa de obesidade. O medo é tão grande de se tornar obeso que eu prefiro me tornar anorexa. Todos os anoréxicos, eles sofrem de uma distorção da imagem corporal. A pessoa anoréxica é aquela que se vê e que se sente gorda, independente da imagem que esteja refletida no espelho. E é exatamente essa percepção distorcida quanto ao próprio corpo que leva o paciente a se ver como gordo. Apesar das pessoas em volta notarem que o paciente está abaixo do peso, magro, muito magro, o paciente, ele nega e ele continua querendo emagrecer e continua querendo perder peso. Bom, os autores, eles afirmam que houve uma incidência da anorexia e da bulimia nervosa nas últimas décadas e relatam alterações significativas em relação à psicopatologia da doença e mudanças na sua forma. O sinal de que houve uma mudança na natureza da anorexia nervosa evidencia-se pela preocupação das pacientes com o seu peso e o seu horror de engordar. Bom, a gente precisa lembrar que na anorexia, os pacientes com anorexia, eles têm um apetite normal. Eles sentem a mesma fome que qualquer pessoa. Porém, apesar disso, eles se recusam a comer.
os fatores psicológicos, eles estão ligados ao fato de que os anoréxicos têm como queixa falta de liberdade e falta de autonomia. Sentem-se controlados demais pela família, mesmo que objetivamente não sejam. A anorexia é, acima de tudo, o que a gente chama de a doença da recusa. A recusa, ela é peça fundamental na dinâmica do obsessivo anoréxico. O principal motivo da dificuldade de tratá-lo, tanto clínica quanto psicologicamente, é exatamente em função dessa recusa. E para nos ajudar, eu vou citar o que o Lacan dizia a respeito da anorexia. Não é que o anoréxico nada come, é que ele come o nada. Então, a gente precisa lembrar que o aumento da incidência da doença, ela talvez tenha como explicação as pressões sociais cada vez maiores para que as pessoas tenham um corpo magro. A doença encontra na cultura diferentes formas de expressão e os ideais variam conforme a época. Bom, vamos lembrar aqui o que a nossa colega Cibele Weinberg dizia no livro Do Altar às Passarelas, da anorexia santa à anorexia nervosa. Ela diz o seguinte: se as santas medievais almejavam a comunhão eterna com Deus, as anoréxicas de hoje se contentam com a alegria efêmera das passarelas. Bom, depois dessa introdução, a gente vai começar a olhar um pouco mais especificamente para alguns aspectos que estão presentes hoje em dia, mas na anorexia feminina, porque existe uma prevalência de anorexia nos corpos femininos, né? Essa época da puberdade é a época exatamente da impossibilidade de saber de si. Então, acaba sendo também a época da contradição dos desejos, tanto nos corpos femininos quanto nos corpos masculinos. E nessa época está muito presente a ambiguidade e essa incompatibilidade entre a dimensão insaciável da sexualidade e a rejeição que isso pode provocar. O corpo anoréxico, ele funciona como lugar de expressão daquilo que não consegue ser dito. O corpo anoréxico, ele apresenta-se como o corpo negativo, espelhando a problemática feminina do século XXI. É um corpo emagrecido e amenorreico da anoréxica, ele é exatamente um efeito da sexualidade no corpo. Um corpo que fala pela falta, não pelo excesso. Ou melhor, ele fala pela falta de excesso, evocando o mal-estar na contemporaneidade. Qual é a dinâmica presente na anorexia? É a dinâmica da recusa, porque o anoréxico, ele recusa o alimento, que é igual à recusa do outro, que é igual à recusa do afeto. Então, a gente percebe que o alimento e a mãe, eles são recusados. O fato de deixar de comer pode simbolizar a desistência da anoréxica pela mãe e também a sua hostilidade em relação à mãe. O inconsciente, ele quer se libertar da mãe devoradora, invasiva, superprotetora, que nutre e protege demais, sempre tendendo para o excesso. Para tornar-se independente, a jovem decide não nutrir-se dessa mãe, simbolizada pelo alimento, e por não expressar seus temores e traumas infantis, prefere fechar a boca tanto para falar
quanto para comer. A provável causa da recusa dessa prevalência feminina na anorexia e também na bulimia é porque há uma especificidade no corpo feminino, ser aquele que também alimenta. A transformação do corpo feminino na puberdade atesta a sua possibilidade de poder engravidar e de amamentar, refletindo a semelhança com o corpo materno. A anorexia, ao mesmo tempo, ela desperta muito mais curiosidade e interesse do que o estudo da obesidade. E quais seriam as verdades a respeito da anorexia, por exemplo, nos modelos? Seria em função da gravidade mais aparente desse transtorno alimentar? Bom, o que será que não pode ser dito a respeito da anorexia? Por que será que se fala tão pouco e que a literatura é tão pobre? E existe um contraponto com a grande quantidade de blogs de anoréxicos e bulímicos apontando para a necessidade de falarem sobre um assunto que a sociedade parece que não quer ouvir. E isso atesta para as principais características psicológicas da anorexia, que é uma recusa inconsciente de crescer, tentando conservar as formas da infância, fruto de grandes comprometimentos no relacionamento patológico com a mãe. Em função das dificuldades na relação com a mãe, a gravidez e a maternidade são mesmo consideradas como aberrações e seriam uma recusa da feminilidade da anoréxica que se expressa pelo não comer e não ter formas arredondadas, as ancas, por exemplo, nem os seios, que são a especificidade da mulher. Na anorexia, a gente percebe uma tendência para um perfeccionismo exacerbado. Frequentemente, as pessoas anoréxicas, elas são dependentes, mas atuando de uma forma aparentemente independente. São pessoas extremamente carentes de afeto, com obsessiva tendência para o perfeccionismo intelectual, que as leva a uma tendência para a racionalização, ao mesmo tempo que anseiam pela liberdade, os próprios anoréxicos criam o seu pequeno mundo. E a gente sabe que todos os transtornos alimentares mostram dificuldade com os afetos, portanto, nas relações em geral. Agora a gente vai olhar um pouquinho mais especificamente para a bulimia. Nas primeiras menções aos comportamentos aditivos, aparece a masturbação como adição originária. E na bulimia, a pulsão sexual sendo substituída por outra pulsão, lógica de compensações. Em 1926, a bulimia foi considerada como medo de morrer de fome. O Freud definiu da seguinte maneira: um aumento da apetência alimentar também não é raro. Uma compulsão a comer é atribuída à angústia de morrer de fome. Quais são os aspectos similares entre a anorexia e a bulimia? Ambos mostram uma desestruturação da conduta alimentar, um aumento dos problemas de comportamento de adolescentes, crise dos valores tradicionais, um consumismo exacerbado, um excesso de preocupação com a aparência e modificações nas relações familiares tão presentes hoje em dia nas famílias. As características principais da bulimia são a ingestão periódica de grandes quantidades de alimento e comportamentos compensatórios, como a indução de vômitos, uso de laxantes, diuréticos,
ou enemas. Nos episódios de compulsão, também chamados de binge, os pacientes comem sem controle, até não aguentarem mais, e depois vomitam o que comeram, atestando exatamente para esse aspecto da adição presente na compulsão. Porque a compulsão nada mais é do que a perda de controle. Quando a doença bulímica já está instalada e a quantidade ingerida é muito grande, nem é mais necessário induzir o vômito. O próprio corpo se encarrega de eliminar o conteúdo gástrico. E há casos, são raros, de pacientes que rompem o estômago de tanto comerem. E uma das consequências da bulimia e as causas de mortalidade causadas pela bulimia, que não são tão comuns como na anorexia, mas também estão presentes, são exatamente as complicações que acontecem por serem também fatais, como rupturas do esôfago, rupturas gástricas e arritmias cardíacas. Quais seriam os tipos de bulimia? A gente diz que existe bulimia purgativa, quando tem o vômito induzido, o uso indevido de laxante, de diuréticos, de enemas, que são as lavagens intestinais, e também temos a bulimia não purgativa, através dos jejuns e dos excessos de exercícios físicos que ficam muito presentes como uma forma compensatória. A tipologia, ela não pode obedecer a um critério rígido, porque existem muitos clientes que têm os sintomas de um tipo ou de outro tipo de bulimia. O importante é a investigação sobre o processo que o levou a desenvolver aquele sintoma. Quais são as diferenças entre a anorexia e a bulimia? A anorexia, ela está associada ao jejum religioso, enquanto que a bulimia está associada ao pecado da gula. A anorexia, em função disso, dá um caráter de orgulho aos anoréxicos, enquanto que a bulimia expressa um caráter de vergonha muito presente na bulimia. Vocês devem estar percebendo que eu estou falando de anoréxicos e bulímicos, porque, infelizmente, hoje, o número de anoréxicos e de bulímicos masculinos, infelizmente, cada vez está maior. Daqui a pouco a gente vai olhar especificamente para esses números. Mas agora eu quero voltar um pouco para um aspecto importantíssimo da apologia da anorexia e da bulimia na internet. E uma expressão dessa apologia aparece no que a gente encontra na Carta da Ana e Carta da Mia. A Carta da Ana e a Carta da Mia são instrumentos de uso frequente entre os jovens defensores e os adeptos da anorexia e da bulimia. Adeptos da anorexia e da bulimia defendem que as duas sejam consideradas estilo de vida e não doenças. Eu gostaria aqui de ler para vocês a Carta da Ana e a Carta da Mia. Bom, agora, uma vez que a gente deu essa trajetória pelo campo da anorexia e da bulimia, vamos falar um pouco sobre o que é a obesidade. Então, para a gente se dedicar a esse tema, nós precisamos abrir mão dos preconceitos e entender que o pressuposto básico para a gente poder tratar dos nossos pacientes obesos é a gente partir do pressuposto básico de que obesidade é uma doença crônica e são
hábitos alimentares inadequados, mais a falta de atividade física que resultam na obesidade. Claro que existem múltiplos fatores que levam à obesidade. E nós vamos começar, então, pelo que se define sobre obesidade. Ela é considerada hoje uma doença crônica que provoca ou acelera o desenvolvimento de muitas doenças e que causa morte precoce. A obesidade acontece numa grande proporção de pessoas. No Brasil, 52% da população adulta tem excesso de peso. A obesidade é uma doença multifatorial. Será que pode haver um equilíbrio entre as diversas formas de se alimentar que o século XXI conhece? Porque, de alguma forma, o que a gente percebe é que a obesidade também opera com a recusa. A obesidade também é regida pelo mecanismo da recusa, atuando como uma forma de recusar o limite, numa incessante busca pelo prazer sem limite. Hoje, 60% das mortes não violentas no mundo estão ligadas à obesidade. 80 mil mortes por ano no Brasil e 2 milhões de mortes no mundo estão ligados à obesidade. Por que a gente diz que a obesidade é uma doença multifatorial? Porque o organismo humano, ele é o resultado de diferentes interações entre o patrimônio genético herdado dos pais e familiares, do ambiente socioeconômico, do ambiente cultural e educativo e do ambiente individual e familiar. Uma determinada pessoa, ela apresenta diferentes características peculiares que a distinguem, especialmente em sua saúde e nutrição. E a obesidade é o resultado de diversas dessas interações, nas quais chamam a atenção os aspectos genéticos, ambientais e comportamentais. Nós precisamos ficar atentos para algumas estatísticas alarmantes. Nos últimos 30 anos, as crianças engordaram mais que seus pais. Os homens obesos representavam 7% da população masculina e hoje representam 7%. As mulheres obesas representavam 8% das mulheres e hoje representam 13%. As crianças obesas representavam 3% da população das crianças obesas e hoje representam 15% dessa população. E isso nos indica que uma criança obesa, ela tem 40% de chance de se tornar um adulto obeso. E um adolescente obeso tem 70% de chance de vir a se tornar um adulto obeso. Então, a gente precisa olhar bastante para essas estatísticas, porque elas mostram a necessidade da gente cuidar das nossas crianças para que elas não venham a se tornar adultos obesos. E para isso, a gente precisa lembrar que a obesidade, ela não é falta de vergonha na cara, ela não é falta de caráter, ela não é falta de força de vontade e ela não é, sobretudo, falta de educação, como muitos querem acreditar quando se propõem a refletir sobre a obesidade. Quando a pessoa parte dessas falsas premissas, os resultados são muito comprometedores. Porque hoje em dia nós estamos
muito imbuídos da necessidade de sermos magros, mas a gente não acaba perdendo a noção da importância de ser leve, que é muito diferente de ser magro. Tem muita gente que precisa emagrecer a cabeça. Existem pessoas magras que são muito pesadas. E na cultura lipofóbica é importante ser magro, mas nem tanta importância se dá à necessidade de ser leve, que é muito diferente de ser magro. Independente da importância das diversas causas, o ganho de peso está sempre associado a um aumento da ingesta alimentar e a redução do gasto energético correspondente a essa ingesta. A gente tem, em função dessa situação de tantas causas no ganho de peso, a gente acaba tendo também o desenvolvimento de novas patologias na nossa atualidade. E uma delas é a ortorexia. Porque a ortorexia é... O que é a ortorexia? A ortorexia é uma doença que a gente pode chamar de uma doença nova, porém, na realidade, ela pode ser nomeada como síndrome do apetite correto, porque trata-se do excesso de preocupação com o comer saudável. Uma outra patologia nova seria a vigorexia, que seria também uma doença da vaidade, sobretudo masculina, mas infelizmente nós também já temos um número enorme de mulheres vigoréticas, que é uma forma de adição ou dependência ao exercício físico. É um transtorno no qual as pessoas realizam práticas esportivas de forma contínua, com uma valorização praticamente religiosa. Será que seria uma novidade tão grande a gente pensar, por exemplo, na nova forma de adição, que é a chamada diabulimia? Atualmente, a gente chama de diabulimia a junção da diabetes com a bulimia. É por isso que eu digo que eu não sei se é tão nova assim, porque os diabéticos, eles desenvolvem hábitos alimentares que não são compatíveis com as restrições que caracterizam as necessidades da doença e adotam comportamentos compensatórios bulímicos para eliminar os excessos. Mas me parece que sempre aconteceram, mas agora receberam uma identificação, mesmo que ainda não conste do CID. Tem uma outra nomenclatura também, que é a drancorexia, que é a anorexia e o alcoolismo. Essa anorexia com o alcoolismo, a drancorexia, ela se desenvolve com muita frequência entre os pacientes bariátricos, porque uma vez que não podem se alimentar com a mesma volúpia e a mesma quantidade que comiam antes da cirurgia, acabam migrando para o álcool, porque não solucionaram as suas questões com a oralidade, e então acabam bebendo para substituir aquilo que eles não podem comer. E a gente pode olhar para todas essas manifestações dos transtornos alimentares exatamente como uma espécie de influência do social em geral, que exemplificam bem essa influência do sociocultural na incidência de alguns transtornos alimentares. Porque os transtornos alimentares, eles são um sinal dos tempos.
eles refletem os tempos atuais, onde a sociedade está marcada por um exacerbado narcisismo. E aí o objetivo do trabalho psicológico é exatamente ajudar o paciente a internalizar a necessidade e a importância do limite e da lei, tentando trabalhar toda a questão narcísica presente nos transtornos alimentares. Por isso, há uma importância muito grande da experiência da equipe nos transtornos alimentares, porque a qualidade dos resultados obtidos encontra-se diretamente ligada à especialização e experiência das equipes que tratam os pacientes com transtornos alimentares. Há uma demanda pela especialização profissional e é por isso que nós precisamos afinar os nossos instrumentos de trabalho para melhor localizar os diversos níveis da psicopatologia da alimentação cotidiana, identificando a menor ou maior gravidade do quadro e suas manifestações mais sérias, como as graves anorexias e bulimias, a obesidade mórbida ou a ortorexia ou a vigorexia. Os transtornos alimentares, eles são a expressão no corpo da dificuldade do sujeito pós-moderno lidar com os limites. E isso tudo é muito presente no grande abalo dos valores tradicionais e na relativização da importância dos rituais, em particular, que estão na base da epidemia dos transtornos alimentares. A pressa dos tempos modernos nos levaram ao fim dos rituais. Sem ritual, o homem tem muita dificuldade para compartilhar. O ato de comer, ele é fundamentalmente uma forma de compartilhar. E nos nossos tempos modernos, nos nossos tempos pós-modernos, nós perdemos um pouco a possibilidade de olharmos para os nossos rituais que são tão necessários para a nossa vida em sociedade. Então, por hoje, nós ficamos por aqui e eu estou absolutamente disponível para tirar todas as dúvidas que possa ter ficado para vocês. Muito obrigada e até a próxima semana.